Quero que você pegue a palavra de Deus e abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tiver, mostre para a pessoa aonde é que nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Acharam? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Amém? Vou ler de novo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Agora eu leio, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em São Paulo, repete em seguida. Vamos lá. Pedro, porém, bem alto. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Amém? Você crê na palavra de Deus? Eu também creio. Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga: glória a Deus. Isso. Diga glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo, vai glorificando. Vai aplaudindo e vai dando glória. Isso. Você que está ouvindo à distância, junte-se a nós agora. Glorifique a Deus conosco. Isso. Diga glória ao teu nome, Senhor. Continua, continua. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, todo este povo veio aqui, não para ouvir a palavra de um homem, mas para ouvir a tua palavra. Então vem com teu Espírito agora, toma o lugar do pregador, toma os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Igreja, quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele deixou claro que faltava fazer uma coisa na vida deles. Ele deixou claro que faltava o revestimento de poder. Então, depois de ressuscitado, por cerca de 40 dias, ele conviveu com os discípulos e com cerca de 500 pessoas, que tiveram provas irrefutáveis de que ele mesmo, aquele que tinha sido crucificado, morto e sepultado, era o mesmo que havia ressuscitado. E as pessoas puderam conviver com ele ressuscitado, nesse prazo de 40 dias, até ao ponto de achar que ele ressuscitado era uma coisa perfeitamente natural, que a morte não tinha tido poder para detê-lo na sepultura. Conviveram com Jesus nesses 40 dias
e olharam para ele, e comeram com ele, e beberam com ele, e viram as suas marcas, as suas feridas, suas cicatrizes. E conviveram com aquele que tinha sido morto, mas que agora estava vivo no meio deles, conversando, dando instruções. Até que aquela cena não causasse mais espanto. Aí Jesus Cristo, acompanhado de uma multidão de cerca de 500 pessoas, que já estavam até habituadas a vê-lo ressuscitado, Jesus sobe no Monte das Oliveiras, e este Monte das Oliveiras é muito sagrado, porque em vida Jesus costumava pernoitar ali, orar ali. Foi no Monte das Oliveiras, na sua última noite de vida, que ele orou em agonia, até transpirar gotas de sangue que escorreram até o chão, e ele regou o Monte das Oliveiras com o seu sangue. Foi ali no Monte das Oliveiras que ele recebeu o beijo de Judas Iscariotes, o beijo da traição, e foi no Monte das Oliveiras que ele colou de volta a orelha do soldado do templo chamado Malco, que Pedro tinha decepado com uma espada. Então, Jesus fez algumas coisas ali no Monte das Oliveiras, e foi ali que ele gentilmente se rendeu para a guarda do templo e para a corte romana e para a multidão que foi buscá-lo com varapaus, cacetetes e espadas. Jesus Cristo, agora ressuscitado, ele vai com aquela multidão de 500 pessoas até o Monte das Oliveiras. Um monte que dá visão para toda a cidade de Jerusalém. Jesus está se preparando para subir aos céus, e ele diz para os discípulos: falta uma coisa ainda em vocês. Vocês não podem se ausentar de Jerusalém, vocês não podem sair da cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quero ler isso com você aqui em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4, onde ele diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. O que ele está dizendo aqui nesse momento é praticamente uma repetição da instrução que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isto é, revestir significa vestir de novo. Vocês já foram vestidos com vestes de salvação. Agora eu quero revestir vocês de poder. Quero vestir de novo. Então, não saiam da cidade de Jerusalém até que isto aconteça. Até que se cumpra a promessa do meu Pai, que de mim ouvistes. Ou seja, Deus empenhou a palavra dele. Deus fez uma promessa de revestimento de poder. Vocês vão ser revestidos de poder. Falta isso para vocês. Não apenas vestes de salvação, mas vestes de poder. Vocês vão ser vestidos de novo com vestes de poder. Vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é isso, um revestimento de poder. É uma armadura de poder. É uma veste de poder. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela é vestida de novo. Vestida por cima da veste da salvação, uma veste de poder. Os salvos têm direito a isso. Estes sinais seguirão os que crerem, disse Jesus. Todo salvo tem direito a isso, mas tem que buscar. Tem que estar num lugar buscando.
Então Jesus deu essa instrução. E ele diz aqui no versículo 8. Estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Receber o Espírito Santo. Eu, quando entrego minha vida para Jesus, por ouvir a pregação do Evangelho e crer nele, eu recebo um Filho. Eu recebo Jesus, uma pessoa da Trindade. Junto com Jesus eu recebo o Pai, porque ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus estava na cruz reconciliando o mundo com Deus. Ao entregar minha vida para Jesus, eu recebo duas pessoas da Trindade. Mas ele quer que eu receba também a terceira pessoa, o Espírito Santo. Ele quer que eu seja revestido com o Espírito Santo. Ele quer que o Espírito Santo me possua para que eu tenha uma vida poderosa. Eu sei que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas até então o Espírito Santo é como se ele estivesse do lado de fora. E Jesus quer que o Espírito Santo me possua de uma maneira que eu transborde da sua presença. Ele quer que eu seja vestido de Espírito Santo, vestido de poder. Ele quer que, além de eu ter a vestidura da sua salvação, e por isso eu sou cristão, quando eu entrego a vida para Jesus, eu recebo a veste da salvação. Quem olha para mim vê Cristo na minha vida, mas ele quer por cima ainda a vestidura do Espírito Santo. Ele quer que quem olhar para mim veja a presença do Espírito Santo. Então ele diz: fiquem reunidos até que do alto sejais revestidos de poder. E Jerusalém quer dizer casa de paz. O que os discípulos fizeram depois que Jesus Cristo subiu aos céus? Eles obedeceram. Eles não sabem que dia que o Espírito Santo virá do alto para revesti-los, mas eles obedecem. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Ou seja, 1.080 metros, 1 quilômetro. Vamos fazer aí uma média, 1 quilômetro. Do Monte das Oliveiras você vê a cidade de Jerusalém ali embaixo, a cidade velha. Eles foram para Jerusalém. Andaram 1 quilômetro. Foram até aquele mesmo aposento onde Jesus Cristo havia celebrado a Santa Ceia, o cenáculo. E eles ficaram reunidos ali. A primeira igreja cristã vai nascer ali. A igreja cristã primitiva. Veja o que diz aqui a palavra. Versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo. Esse cenáculo ficava em cima de uma casa, era um salão grande. É como se fosse um primeiro andar, um mezanino, por exemplo. Eles ficaram ali no cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, não Judas Iscariotes. O nome Judas era bem comum naquela época. Esse era Judas, filho de Tiago. Então eles ficaram ali. Versículo 14, acompanhe comigo. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então eles vão ficar ali, reunidos, esperando o cumprimento da promessa do Pai. Enquanto eles estão ali reunidos, eles perseveram unanimemente em oração. Eles estão orando. Eles querem que Deus cumpra a promessa que fez através dos lábios de Jesus.
o revestimento de poder. Eles sabem que podem esperar, porque mais dia e menos dia vai se cumprir a promessa do Pai na vida deles. Mas eles são ali, naquele primeiro momento, cerca de 500 pessoas. Foram 500 pessoas que ouviram a ordem: fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas alguns começam a desanimar. Poxa, ficar aqui só orando, e buscando, e esperando o quê? Muitos foram desistindo. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu não posso ficar parado aqui, esperando o quê? Que promessa é essa? E quando? Vou esperar até quando? Eu tenho coisas para fazer, eu não posso, eu sou uma pessoa ocupada, eu tenho alguns negócios. E assim muitos foram saindo, porque não perseveravam em oração e não perseveravam também no ânimo. Desanimavam, está demorando muito, que promessa é essa? Ele subiu aos céus, vai ver, até se esqueceu da gente. E muitos começaram a se afastar. Mas permaneceram ali 120 pessoas. Versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Eram 500, agora são apenas 120. E veja o detalhe, quase 120. Quase. Quer dizer que a multidão foi diminuindo. Essa promessa está demorando muito. Mas estes perseveravam. Queremos o cumprimento da promessa do Pai. Porque Deus promete e Ele cumpre. Deus, mais dia ou menos dia, Ele vai fazer o que prometeu. Vamos esperar. Deve ser uma coisa muito boa. Vamos esperar, vamos ficar orando. E como que eles oravam? Ah, Senhor, cumpra a promessa. Nós estamos aguardando a promessa. Vai, Senhor, cumpra a tua palavra. Até que chegou o dia de Pentecostes. Até que chegou o dia de Pentecostes. Se eles conhecessem o Antigo Testamento, e de fato conheciam, mas o entendimento era fechado, eles iriam saber, espera um pouquinho, a festa da Páscoa, 7 dias de pães asmos, Jesus esteve em Jerusalém nos 7 dias. A festa das primícias acontecia no sábado, no domingo depois do sábado de Páscoa. A festa das primícias, Jesus ressuscitou no dia das primícias. A palavra manda contar 7 semanas inteiras. No 50º dia é Pentecostes, é a colheita. Estava fácil matar aquela charada. Estava fácil se ter uma ideia de quando Deus iria cumprir a sua promessa. Qual seria o grande dia de festa para a igreja? O dia de Pentecostes. É lógico, mas eles não tinham esse entendimento. Até quando nós vamos esperar? Hoje você está aqui conosco. Há quanto tempo você está esperando? Hein? Quero saber, quem ainda não fala línguas estranhas, levante as mãos assim. Quanta gente, meu Deus. Há quanto tempo você está esperando isso? Hein? Há quanto tempo você está esperando isso? Ah, pastor, eu acho até que Deus não gosta mais de mim. Bom, você pode até pensar isso, mas com certeza você não acredita nisso. Porque se você acreditasse nisso, você não estava nem aqui. Se você veio aqui, é porque você tem a certeza que mais dia ou menos dia, o Pai vai cumprir a promessa na tua vida. Você tem certeza? Se você não tivesse essa certeza, por que você ficaria aqui nesse cenáculo, hein? Com essa multidão? Eu só quero saber se você realmente vai perseverar. Ou se você está entre aqueles que foram embora. Puxa, está demorando, que promessa é essa? Não cumpre nunca. Ou você vai hoje, e na próxima semana, e na outra semana,
e na outra semana, e na outra, até 7 semanas. Por que você acha que Deus disse assim, olha, depois da festa das primícias, 7 semanas inteiras serão? Você acha que Deus escolheu 7 assim, por capricho? A bel prazer? 7 semanas inteiras. Será que você vai estar aqui semana que vem? E na outra, 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 e na outra. Até a 7ª semana. 7 semanas inteiras. Será que você vai perseverar? Eu sei de uma coisa. Muita gente hoje mesmo vai receber o cumprimento da promessa do Pai e vai falar em línguas pela primeira vez na sua vida. Outros, o Pai não vai cumprir a promessa, porque Ele vai querer que você busque com mais vontade, com mais sede ainda. Outros, Ele vai até esconder um pouco a fonte da água viva para você aumentar a sede. Mas Ele quer ver você buscando a água da vida, buscando esse rio da água da vida que flui do nosso ventre. Ele vai fazer algumas coisinhas, porque conhece a personalidade de cada um aqui. Ele sabe que se ele der de mão beijada para um, essa pessoa é capaz de nunca mais voltar. Recebi o que eu queria. Outros, ele sabe que se ele segurar um pouquinho, se ele esconder um pouquinho, quando ele entregar, a pessoa vai valorizar tanto que nunca mais vai largar. Deus vai fazer com cada pessoa um tratamento diferente. Mas como conhecedor da palavra e como homem de Deus, eu tenho o atrevimento de dizer a você que o nosso Deus não mente jamais. E Ele nunca falha nas suas promessas. Ele prometeu 3 festas para você. A primeira festa é a festa da salvação. Jesus morreu pelos seus pecados. Ele morreu para te perdoar. Ele morreu no teu lugar. Isso é motivo de alegria, porque você não precisa morrer mais. Ele já morreu no teu lugar. A segunda festa é a festa da primícia. Jesus ressuscitou no dia das primícias. Ele é a primícia daqueles que morrem e vivem eternamente. E é motivo de alegria para os salvos, porque se Ele está vivo, Ele pode garantir que você vai ficar vivo por toda a eternidade. Essa é a nossa segunda festa. Mas a terceira festa é a festa de Pentecostes. É uma festa obrigatória, 7 semanas inteiras, mas é uma festa poderosa. Na primeira festa, eu recebo Jesus Cristo e recebo o Pai. 2 pessoas da Trindade. Na segunda festa eu tenho essa certeza. O Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Eu tenho Jesus ressuscitado, eu tenho o Pai com Ele, mas Ele quer que você receba a terceira pessoa da Trindade. E hoje Ele está falando isso para você. Não saia daqui até que do alto receba a virtude do Espírito Santo de Deus. Ele planejou para você uma vida de poder. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso que Ele quer para você. Ele tem dia para cumprir a promessa. Ele sabe como fazer. Eu fiquei tão complexado quando eu buscava o Espírito Santo e não recebia. Eu fiquei complexado demais. Por que Deus e o Senhor batiza todo mundo com o Espírito Santo e com fogo, menos eu? Muitas e muitas vezes eu participava de reuniões, pessoas do meu lado direito eram batizadas com o Espírito Santo e com fogo. E aí eu pensava, Jesus está aqui do meu lado direito, me batiza também, Jesus. E não acontecia nada. Eu pensava, custava Ele ter dado uma esticadinha na mão e colocado também em mim? Estava aqui do lado. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo do meu lado esquerdo. E eu falava, por que Ele não aproveitou e pôs a mão em mim também? Comecei a ficar complexado. Acho que eu não mereço. Acho que eu sou um pecador. Acho que Deus não gosta de mim. Comecei a pensar um monte de coisa. Deus
ele teve comigo um tratamento de acordo com a minha personalidade. A cada pessoa ele trata de uma maneira diferente. O que ele quer ver em você é uma perseverança em permanecer em oração, ficar reunido até que do alto seja revestido de poder. Ele planejou, além das vestes da salvação, vestes de poder, virtude, a presença do Espírito Santo na tua vida. O dia de Pentecostes. Ele quer que todos sejam pentecostais. 3 festas obrigatórias para a pessoa ser do povo de Deus. Se eu não receber Jesus, a minha Páscoa, se eu não receber Jesus que morreu na Páscoa por mim, se eu não recebê-lo, eu não faço parte do povo de Deus. Se eu não tiver a festa das primícias, se eu não crer que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele mesmo, eu não tenho a festa das primícias. Eu tenho que crer que Ele mesmo, aquele que morreu na cruz, Ele ressuscitou dos mortos. E é a nossa alegria. Ele vive para sempre. E eu tenho que ter a terceira festa, a festa de Pentecostes. Para minha alegria ser completa, eu tenho que ter Pentecostes na minha vida. Eu tenho que viver esta alegria. No dia de Pentecostes, 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar, no cenáculo. Nem imaginavam que naquele dia Deus iria cumprir a sua promessa. E que o Senhor Jesus, da parte do Pai, enviaria o Espírito Santo. Ninguém imaginava que aquele dia era o dia do cumprimento da promessa. Estavam em oração apenas. Estavam perseverando em oração. Estavam reunidos no mesmo lugar. 7 semanas inteiras se cumpriram. Cada um cumpriu a sua parte. Ficaram ali 7 semanas. Eles cumpriram as 7 semanas. E agora Deus vai cumprir a parte dele. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles cumpriram as 7 semanas, agora Deus vai cumprir a sua promessa. Mas eles nem imaginam. Como é que está Pedro? Pedro é um homem abatido. Por que Pedro é um homem abatido? Porque ele não consegue se esquecer de que na noite em que Jesus foi preso e julgado, covardemente, ele negou Jesus 3 vezes e até jurou que não conhecia aquele homem. Quem sabe Pedro não estava pensando nisso. Deus não vai cumprir a sua promessa na minha vida porque eu não mereço. Eu neguei que o conhecia. Jurei que não o conhecia. É verdade que ele me visitou depois de ressuscitado, me fez dizer para ele 3 vezes que eu amava, mas será que isso não vai me impedir de receber a promessa do Pai? Será que eu vou ficar de fora? Quantas vezes eu me senti excluído? Será que agora ele vai me excluir dessa promessa? Pedro é um homem abatido, é um homem medroso. Como é que estão os outros discípulos de Jesus, estes que eu li o nome aqui? Como é que está Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago? Como é que eles estão? Mal. Por quê? Porque nós o abandonamos no dia da sua prisão. Nós fomos covardes, fugimos como crianças amedrontadas, nos escondemos, nós o abandonamos, nos ocultamos. E agora estamos aqui reunidos, nós somos indignos de receber a promessa do Pai. Como é que eles estão se sentindo? Mal, emocionalmente mal, porque eles agiram mal. A consciência fica acusando, o diabo fica acusando. Eles não estão bem. E o que pesa ainda negativamente naquela reunião solene, eles estão no tédio, porque desde que Jesus subiu aos céus,
Eles estão há 10 dias reunidos ali, 24 horas orando, mal acomodados, sem ter o que fazer, trancados, com o cenáculo fechado, orando baixinho, de medo de chamar a atenção dos judeus, de medo de serem presos. Aquela reunião era praticamente secreta. Eles estão perseverando em oração, com portas e janelas fechadas e orando baixinho. Essa é a verdade. Porque eles têm medo de serem espalhados, aprisionados, torturados e mortos. Como é que está a cabeça deles? Jesus subiu. Ele não precisa da gente. Ele provou que ele realmente era quem dizia ser. E nós? O que nós somos para ele? Quando ele precisou da gente, nós não fizemos nada. Eles estão atormentados por vários pensamentos, acuados pelo medo, orando baixinho. Vai um lá e dá um testemunho, mas eles não podem nem dar um glória a Deus alto. Daqueles 120, há pessoas que receberam curas milagrosas e vão lá na frente e contam um testemunho, mas eles não podem nem glorificar a Deus ou dar uma grande salva de palmas, porque eles têm medo de chamar a atenção dos judeus lá fora. Eles continuam em Jerusalém. Não vamos fazer barulho. Mas, cumprindo-se o dia de Pentecostes, 9 horas da manhã, era sábado. Eles estavam de manhã ali reunidos. Ou seja, passaram a noite em oração. Já estavam nessa rotina há 10 dias. 9 horas da manhã. Parece um dia como outro qualquer. Mas de repente, naquele aposento fechado, eles começam a ouvir um barulho que parece de vento. Mas eles olham, nada se mexe. Parece que está tendo uma grande ventania aqui dentro. Mas nada se mexe, nem um fio de cabelo se move. Mas que barulho é esse? Parece uma ventania, um vento veemente, impetuoso. Parece aquele vento de tempestade, parece aquele vento de temporal. Um vento veemente, um vento forte. Mas nada se move, que estranho. Parece que está ventando. O barulho que nós estamos ouvindo é de um vento veemente e impetuoso. O que é isso que está acontecendo? E eles começam a olhar para todos os lados, dentro daquele cenáculo fechado. E de repente também começam a surgir línguas repartidas como que de fogo. Línguas, como se fossem labaredas de fogo, que começam a voar sobre eles. E eles começam a olhar aquelas línguas de fogo, maravilhados, surpresos, sem entender nada. Eles estão até com temor, o barulho do vento veemente, impetuoso, e aquelas línguas de fogo voando. O que será que é isso? Eles ficam olhando para o alto. O que Jesus tinha dito? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles começam a olhar para o alto e as línguas se movimentam. O que será que é isso? Deve ser o cumprimento da promessa do Pai. O que vai acontecer conosco agora? Aí aquelas línguas de fogo começaram a pousar sobre cada um deles. E no momento que as línguas pousaram, todos, os 120 reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Detalhe, não eram 120 Espíritos Santos que estavam voando ali. A palavra está dizendo no singular, preste atenção. Atos capítulo 2. Deixe-me ler do versículo 3 até o 4.
E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Passa um tracinho nesse cada um. Cada um. Sabe por quê? Porque assim como a salvação é pessoal, o batismo com o Espírito Santo e com fogo também é particular. É uma experiência pessoal. Cada pessoa tem que viver a experiência particular do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Cada um. Cada um tem que sentir. Cada um. Não é um sentimento coletivo. Cada um tem que sentir isso. Cada um pousou sobre cada um deles. Versículo 4. E todos. Que bom. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo, e com letra maiúscula. Um Espírito Santo. Vou falar abertamente. As testemunhas de Jeová ensinam que eram 120 espíritos. Quer dizer que eles viraram kardecistas agora. Eles estão acreditando no espiritismo. A palavra não está dizendo 120 espíritos santos, mas todos foram cheios do Espírito Santo, com letra maiúscula. Um Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Um só Espírito, sendo derramado por 120 pessoas, e o mesmo Espírito habitando ao mesmo tempo em 120 pessoas. Qual a novidade disso? Qual o fantástico disso? Nada! Porque Deus é Espírito e Deus está em toda parte ao mesmo tempo. O mesmo Espírito Santo habita em todos ao mesmo tempo. Não são 120 espíritos. Nós rejeitamos essa doutrina de 120 espíritos. O Espírito Santo de Deus. O Consolador. O Paracletos. O Advogado. Aquele que te guia, aquele que te instrui, aquele que te reveste de poder. Há um só Deus. E este Deus é Espírito. E Jesus disse: e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Hoje aqui, amados, hoje, muita gente vai viver essa experiência. Muita gente vai falar em línguas estranhas pela primeira vez. Gostaria que todos falassem, como aconteceu ali. Mas ele vai tratar diferente com cada um. Ele me torturou. Quando eu busquei, ele me torturou. Ele me fez chorar. Senhor, me batiza. Ele me fez querer isso como a coisa mais importante da minha vida. Mas o dia que eu recebi, eu falei, agora é meu. Agora não sai mais. Recebi e não sai nunca mais. E não sai mesmo. Porque ele garantiu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Revestimento de poder até a consumação de séculos. Estes sinais seguirão a todos os que crerem. Se você crer, você vai buscar. É direito seu receber. É direito daqueles que creem. Deus planejou isso para você. Ele fez uma promessa que Ele vai te dar isso. Não apenas você quer, mas o Pai quer te dar isso. João Batista estava lá no Rio Jordão, o maior profeta já nascido de mulher. Aí o Espírito Santo de Deus falou com ele, porque ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Desde bebezinho, desde a vida intrauterina, ele já era cheio do Espírito Santo. João Batista ouvir o Espírito Santo falar era a coisa mais simples.
Era a conversa direta entre dois amigos. Então João estava lá batizando as pessoas com água e o Espírito Santo falou dentro dele: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, este é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então João sabia que entre todas as pessoas que estavam vindo para o seu batismo nas águas, João sabia que alguém receberia o Espírito Santo e ele veria isso, e aquele seria o sinal de que o que o recebesse batizaria com o Espírito Santo e com fogo. As multidões ficaram olhando para João Batista, pensando: quem sabe ele é o Cristo? Quem sabe ele é o Messias? Quem sabe ele é Elias? Quem sabe ele é Jeremias? Quem é você, João? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho para um outro que virá depois de mim. Ele já está no meio de vocês. Mas aquele que me mandou batizar com água, ele me disse que sobre quem ouvir descer o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é muito maior do que eu. Eu não sou digno de me agachando, desatar as suas sandálias e carregar as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí no meio daquela multidão que veio se batizar nas águas, estava também o Senhor Jesus. Depois de uma discussão com João, João é vencido e concorda em batizar Jesus nas águas. Quando Jesus sai das águas, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele. João está vendo tudo isso. João vê o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba pousar sobre ele. Aí João começa a apontar para Jesus e começa a dizer para toda a multidão que estava na beira do Rio Jordão: é ele, eu falei, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas ele é maior do que eu, porque ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele quer batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Ele quer cumprir essa promessa na tua vida. Vamos ficar todos de pé. Como é que Pedro reagiu ao receber aquele revestimento de poder? Pedro teve uma cura interior. Uma cura poderosa na sua memória. Ele se esqueceu que negou Jesus 3 vezes. Ele se esqueceu que era um covarde. Ele se esqueceu que era um medroso. Ele se esqueceu que era um simples pescador galileu. Ele se levantou diante da multidão que correu lá para o cenáculo. E ele disse: escutem as minhas palavras. Teve autoridade de dizer: escutem o que eu vou dizer. E ele disse: jamais poderia ter dito essas palavras se ele não tivesse recebido uma cura interior poderosa, que operou na sua mente um perdão completo, um esquecimento total das suas fraquezas, porque agora ele estava revestido de poder. O revestimento de poder era tão poderoso, tão forte, que ele esqueceu do passado. Era algo tão extraordinário que ele esqueceu que ele era um fraco. E ele diz com autoridade: escutem as minhas palavras. Esse Jesus que vocês crucificaram com a presciência de Deus, que foi morto pela mão dos iníquos, este Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou dos mortos. Disto todos nós somos testemunhas. Davi dizia: sempre via o meu Senhor à minha direita. Davi dizia: a minha alma não foi deixada no Hades, nem a minha carne viu a corrupção. Mas Davi não estava falando dele mesmo, porque Davi morreu e a sua sepultura, o seu túmulo, está entre nós até hoje. E é verdade. Nós fomos a Jerusalém, tem um lugar ali, tem um esquife com uma bandeira de Israel sobre o esquife, e todo mundo diz que o cadáver que está ali dentro é de Davi, o rei Davi. Davi morreu,
disse Pedro. E o seu cadáver continua entre nós até hoje. Isso dentro da cidade de Jerusalém. Mas nós fomos para fora da cidade de Jerusalém. E nós vimos um túmulo vazio. E na frente daquele túmulo vazio, uma placa escrita em inglês dizendo: ele não está aqui, porque ressuscitou dos mortos. E Pedro então dá esta palavra: o túmulo de Davi está entre nós, mas Jesus Cristo que vocês mataram, ele ressuscitou dos mortos. E Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. E é ele que fez tudo isso aqui, ó. Essas 120 pessoas falando em línguas não estão embriagadas, sendo apenas 9 horas da manhã, disse Pedro. Mas essas pessoas receberam o cumprimento da promessa do Pai. E aí ele cita a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Pedro cita o cumprimento dessa promessa do Pai, derramamento do Espírito Santo. Agora ele quer fazer isso na tua vida. Ele quer fazer isso, mas é preciso respeitar as etapas. Atenção, primeira vestidura, qual é a primeira festa? A festa da salvação. A primeira festa, Jesus morreu na Páscoa. Sexta-feira, 3 horas da tarde, ele rendeu o Espírito. Jesus é a nossa Páscoa, ele morreu por nós na Páscoa. Morreu no nosso lugar na Páscoa. Eu preciso recebê-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E crer que ele morreu no meu lugar. Esta é a primeira festa, eu não preciso morrer. Ele morreu no meu lugar. A segunda festa é a festa da primícia. Eu tenho que crer que ele ressuscitou dos mortos e está vivo. Por isso ele pode me garantir a vida eterna. E porque ele está vivo, ele pode cumprir a terceira festa na minha vida. Ele pode me batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele pode me revestir de poder. Porque ele está vivo. Ele pode fazer isso. Ele pode me batizar com o Espírito Santo e com fogo. Porque ele está vivo. Por isso eu vou perguntar agora. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e receber o perdão de todos os seus pecados? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh glória, olha quanta gente. Todos que querem ergueram as mãos. Venham aqui para frente, por favor. E vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui na frente. Filhinha, para um pouquinho, bem. Por que você está andando com essas muletas? Não, não precisa não. Pode jogar isso fora, bem. Joga isso fora. Tá? Endireita bem o corpo. Endireita bem o corpo. Endireita bem. Vai. Vai, filhinha, em nome de Jesus, endireita bem. Endireita bem. Você já fez isso? Já fez isso? Não. Não, vai. Que é isso? Olha para mim. Em nome de Jesus, olha para mim, bem. Vem cá, vamos passear um pouquinho, eu e você. Vamos passear. Vira aqui. Vamos passear um pouquinho. Vamos lá. Vamos? Aí, vamos passear um pouquinho. Vai andando. Endireita bem a coluna. Endireita bem. Abre caminho aí para ela passar, deixa ela passar. Anda aí. Anda. Aí, anda, endireita mais o corpo, endireita mais. Para aqui. Para um pouquinho, para um pouquinho. Segura aqui na minha mão. Vamos voltar lá. Vamos ver você? Dá a volta aqui. Vamos lá para frente de novo. Vamos lá, vai. Vira aí. Vira, endireita bem a perna. Endireita bem a perna. Pisa firme no chão. Endireita a coluna. Vamos passear mais um pouco. Eu quero que a família dessa moça faça isso que eu estou fazendo todo dia com ela. Cadê a família dela? Quem que veio com ela? A família dela. Cadê a família? Vem cá. Pega aqui na mão da sua irmã, vai andando com ela lá na frente. É sua irmã, né?
Vai andando com ela na frente. Você tem que fazer isso todo dia que eu estou fazendo. Sem muleta nenhuma. Vamos andando em nome de Jesus. Segura na mão da tua irmã e vai. Vai, bem. Ela é linda. Ela é linda. Vem, bem, vem. Vamos fazer isso todo dia com ela. Amém? Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Todo dia você vai fazer isso com ela. Amém? Fica do lado dela aí. Quero chamar aqui na frente você que está afastado, afastada, você que está sem igreja. Hoje o Pai está te chamando para ficar na sua casa, num lugar de honra, para você ser revestido de poder. Ele está chamando o filho pródigo e filha pródiga. Vem aqui para frente. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais o nome do Senhor Jesus. Filho pródigo, filha pródiga, saia do teu lugar, vem aqui para frente. Agora eu quero chamar as pessoas que ficam se autocondenando, ficam se autoculpando, dizendo: eu não presto, eu não mereço, eu sou indigno. Bom, eu também não sou digno, mas eu não estou me atormentando. Mas você se atormenta por isso? Nunca um salvo poderá continuar salvo sem depender da graça, sem depender do favor. Todos nós, até o último suspiro, ou até o último segundo do arrebatamento, vamos continuar dependendo da graça para sermos salvos. Você talvez não consiga se auto-perdoar, mas hoje aqui o Espírito Santo vai operar uma cura interior em você. Hoje a tua vida vai mudar. Então você que vive se acusando ou sente acusação contra a tua vida, saia do teu lugar e vem aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Vem para cá. Hoje você vai sair daqui com a tua memória abençoada. Ele vai apagar da tua memória o teu passado de sofrimento. Ele vai apagar da tua memória todos os teus traumas, complexos e medos. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E quem quiser vir para frente, aproveite e venha. Isso. Todos que querem, aproveitem e venham. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem num DVD. Alguém deu para você e falou assim: assista isso aqui. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio agora, em casa, no presídio, no hospital, no trabalho ou em qualquer lugar. Quero falar com você que está acompanhando pela internet essa mensagem, está sentindo o coração arder e você quer a bênção completa. Qual é a bênção completa? As 3 festas obrigatórias. Primeira festa, Páscoa. Segunda festa obrigatória, Primícias. Terceira festa obrigatória, Pentecostes. O Senhor não preparou para você apenas salvação ou vida eterna. Ele disse para os discípulos: falta uma coisa para vocês. Não saiam daqui até que do alto sejais revestidos de poder. Ele preparou isso para todos os salvos. Se você tem questionado até a salvação, você que está me ouvindo à distância, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu televisor, porque você não vai mais questionar essa salvação e esse perdão, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E eu vou convidar vocês que estão comigo aqui na frente, vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Você sabe que a palavra diabo quer dizer acusador? A palavra diabo vem do grego diabolos, acusador. O que o diabo quer fazer? Colocar você para baixo. O diabo quer ficar acusando para você ficar com a sua memória e a sua vida emocional e a sua mente abatida. O diabo quer te rebaixar, ele quer te acusar, ele vai ficar acusando. O diabo quer te ver deprimido, deprimida.
O diabo quer te ver complexado, complexada. O diabo quer te ver abatido, abatida, desanimado, desanimada. Ele vai ficar te acusando para você se sentir a pior pessoa da terra. Mas o Senhor Jesus hoje está aqui para dizer: você vale para mim mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. Você é tão importante para mim que eu morri por você. E se eu fui capaz de morrer para te salvar, eu ressuscitei para te garantir a vida eterna. E para garantir que vivo, eu te revisto de poder. Eu te batizo com o Espírito Santo e com fogo. Eu te dou uma vida vitoriosa. E não é por seu merecimento, é porque eu te amo. Eu te amo, é por isso que eu vou te batizar. Te salvei porque te amo. E te batizo com o Espírito Santo e com fogo porque eu te amo. Nunca mais você vai viver com essa tristeza, com essa acusação. Porque hoje o Senhor Jesus vai retirar toda acusação da tua vida. Se alguém puxar a tua vida lá no inferno, não vão achar um só pecado para te acusar. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus todo-poderoso. Meu Deus bendito. Eu preciso, primeiramente, da veste de salvação. E eu preciso também da vida eterna. Por isso eu creio que o Senhor ressuscitou para me garantir a eternidade. Ainda que eu morra, ressuscitarei. E eu creio que o Senhor ressuscitado vive para me dar vitória, para me dar poder, para me revestir com o teu Espírito Santo. E eu quero a bênção completa. Eu quero o cumprimento da promessa. Eu quero o Filho. Com o Filho eu tenho o Pai. E com o Pai eu tenho o Espírito Santo. Eu quero a bênção total na minha vida. Por isso, Senhor, eu te suplico agora, pelo sangue que o Senhor verteu na cruz, quando estava neste mundo, eu suplico o perdão dos meus pecados, e que o Senhor apague as minhas iniquidades, e que o Senhor retire da minha memória toda acusação, toda condenação. Eu quero que agora o Senhor me dê a certeza do meu perdão, e que na minha vida não há nenhuma acusação. Meu Deus da glória, quando terminar esta oração e eu me levantar como salvo, eu quero dizer ao Senhor que buscarei o revestimento do teu Espírito. Eu quero a veste de poder. E eu não vou desistir, porque eu quero a vida completa aqui na terra, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Continue em espírito, deixa eu orar por você agora. Pai querido e Deus amado, nós somos salvos não porque merecemos, mas porque o Senhor nos ama. Quando a gente reconhece a profundeza desse amor, que o Senhor nos ama incondicionalmente, então nós nos rendemos a este amor e aprendemos a amar com o Senhor. E de joelhos, reconhecemos que o Senhor derramou o seu sangue por nós.
e pedimos o perdão sincero de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades. Apague, Senhor, o nosso passado de transgressões. Apague o nosso passado de pecado. Lave, Senhor, a nossa vida e a nossa história com teu sangue purificador. Purifica a nossa consciência das obras mortas. Purifica o nosso coração para que seja um coração puro, coração limpo, porque os limpos de coração verão o Senhor. Purifica os nossos olhos para que eles sejam bons e a gente não veja maldade. Purifique os nossos ouvidos para que eles ouçam a tua palavra. Purifica os nossos lábios, Senhor, a nossa língua, a nossa boca, para que ela só fale a verdade. Vem agora, Senhor, vem sobre nós com o poder do sangue vertido na cruz. Faz esta obra completa de purificação. Eu sei, meu Deus, que há pessoas aqui que se flagelam, se acusam, se torturam, se atormentam por erros do passado. Mas agora eu quero que o Senhor retire da memória desta pessoa todo o seu passado de sofrimento, todo o seu passado de humilhação, de pecados. Limpa a sua memória agora, purifica a sua consciência. Meu Deus, eu quero que o Senhor dê para esta pessoa a certeza de que os seus pecados estão perdoados. Que o diabo não tem mais acusação contra ela. Que o inferno não tem mais legalidade para matá-la. Eu quero que esta pessoa tenha certeza de que o sangue que o Senhor verteu purifica de todo o pecado. Dá para esta pessoa a veste de salvação. Dá para esta pessoa a certeza da salvação. E como o Senhor ressuscitou dos mortos, dá para esta pessoa a certeza da vida eterna. E nós pedimos a Deus, como o Senhor vive, tão certo como o Senhor vive, cumpra a tua promessa em nossas vidas. Enche-nos com teu Espírito Santo, faz-nos transbordar do teu Espírito. Sim, Senhor, faz agora o teu Espírito Santo ser derramado sobre cada um de nós. Queremos ser cheios e transbordantes da tua presença. Queremos esta experiência sublime na nossa vida. Então faz isto, ó Deus, sobre todo o teu povo. Dá para esta pessoa a alegria destas 3 festas, a alegria da salvação, a alegria da ressurreição, a alegria do revestimento de poder por Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Diga amém, Senhor. E agora todos nós vamos nos colocar de pé, vamos nos levantar, e levantando vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Isso, vamos aplaudir ao nome do Senhor.